Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu ir mandando aqui os meus convites. Dá um tempinho aqui. Olá, Daiane. Daiane é sempre a primeira a chegar na live. Muito bem, viu, Daiane? A minha convidada já está por aqui. Ótimo. A nossa última live do ano, né? Tantas pessoas passaram por aqui, quantas discussões, né, importantes, relevantes nós fizemos. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Deixa eu já chamar minha convidada. Olá! Boa noite! Olha, meio loura aqui, coisa meio... Tô vendo, cabelo novo, tá lindo. É ficando branco, né? Tem que dar um jeito. Aí a gente vai ficando loura. Muito bom. Enquanto o pessoal vai chegando, né, Laila? Estava até comentando com você, esse assunto ele é tão importante que nós vamos falar hoje, né? O nosso papel, né, do ergonomista, do SST, na inclusão das pessoas com deficiência. Porque a gente se depara no mercado, né, com profissionais que pegam a NR17, faz um checklist, atende, não atende, e acha que isso é fazer ergonomia, né? E nós vamos encerrar, né, as nossas lives mostrando isso, né? Fazer só NR17 não é fazer ergonomia. E onde fica aí, né, os outros assuntos dentro desse contexto, ambiente de trabalho? Muito bom. Acho que é bom a gente também conversar um pouquinho sobre essa ampliação aí, né, das nossas competências como ergonomista, que às vezes a gente não pensa tanto nisso, tanto que o trabalho pode ser valoroso, não só para o dia a dia ali de adaptação do posto de trabalho em geral, mas também em outras situações mais específicas, né? E acho que é um campo de mercado aí bem legal para a gente pensar nele também, porque a demanda está grande. Verdade. Então, iniciando, né, a gente tem pessoas aqui que talvez não te conheçam, então vou deixar você se apresentar para que as pessoas possam ir lá também te seguir, porque você tem um curso super importante, né, Laila, sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência. Aí no final quero que você fale um pouquinho para a gente poder ter acesso, né, a esse conteúdo também. Então pode ficar à vontade. Bom, então, meu nome é Laila, né? Em primeiro lugar, agradecer a muita Cris, minha amiga, por ter me convidado para a gente abrir esse espaço aqui e falar um pouquinho sobre um assunto tão relevante, né? Eu sou médica de formação e eu já estou trabalhando com a inclusão de pessoas com deficiência desde 2005, mais ou menos. Inicialmente foi no Ministério Público do Trabalho, eu era analista pericial lá. Depois eu fui para o Ministério do Trabalho, que hoje chama Ministério do Trabalho e Previdência, né? Deve até mudar de novo ano que vem, porque a gente fica mudando de nome todo ano, tá um negócio complicado. Mas, então, desde o início da minha atividade lá, além de fazer as questões de saúde e segurança, de ergonomia, que eu sempre fiscalizei essa parte, a gente tem um projeto específico lá, que é de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E desde então, venho trabalhando nesse projeto, que é um projeto que eu gosto muito, que a gente muda muita realidade de muita gente, é uma coisa assim, que emociona a gente, sabe? Quando a gente vê que dá certo, que a coisa foi inclusão de verdade, que não foi mais um número ali para cumprir a legislação, é bem interessante. E nesse processo também eu acabei sendo convidada para participar de uns grupos de trabalho que tem o objetivo de desenvolver a avaliação biopsicossocial da deficiência, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que é essa avaliação e como que ela está acontecendo ou não está acontecendo na prática, né? Mas eu venho trabalhando desde 2007 nesse grupo, então já há 15 anos que a gente está nessa batalha para construir um modelo de avaliação que atenda às necessidades das pessoas com deficiência, né? Que seja esse olhar biopsicossocial e que resolva a avaliação para acesso às diversas políticas públicas, benefícios, ações afirmativas. Então, é uma tarefa assim, bem importante e que a gente já está ansioso, porque era para estar pronto há muito tempo, né? Esse grupo vem trabalhando há tantos anos, já teve validação científica, uma série de coisas, e aí tem os entraves que a coisa não é colocada em prática.
Dando tempo, a gente conta até um pouquinho dessas histórias também, né? É. E eu falo assim, as nossas experiências, né? Elas servem para motivar outras pessoas. Comecei a ter um olhar diferenciado assim para essa questão há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Eu fui uma certa vez analisar um posto de trabalho e aí quando eu fui perguntar, tinha um cadeirante no posto, qual que é a sua maior dificuldade? Ele é quando eu preciso ir ao banheiro, porque a porta ela não foi feita para passar uma cadeira de rodas. Eu tenho muita dificuldade, às vezes eu tenho que pedir a ajuda de um colega para eu conseguir entrar no banheiro. Então, além de ser constrangedor, várias vezes eu deixo de ir, para eu não ter que ter esse constrangimento. E aí eu falei, gente, quantas vezes eu também passei por postos de trabalho e nunca foram me apresentados que tinha PCD ali. Porque às vezes a deficiência, a gente nem consegue perceber. Né? Quando é uma deficiência física ali, que ele esconde a mãozinha, às vezes você deixa de observar. Né? E assim, às vezes é intelectual, você também não consegue perceber só visualmente se não te falarem. E aí, depois desse dia, eu criei para mim um procedimento. Eu chego, você tem PCD na empresa? Tem como tirar uma lista? Quem são eles? Então, eu quero ir até eles. Né? Então, isso me despertou. E é tão gratificante quando você chega. Às vezes, você não consegue, você não tem um conhecimento profundo ali sobre aquela deficiência. Né? Acaba fazendo um desafio, você tem que buscar ali aquele conhecimento para pensar, opa, será que se eu ir por esse lado da adaptação, eu vou conseguir o meu objetivo? Mas, assim, o que eu percebo é que se eu conversar ali com o trabalhador, se eu entender o que ele precisa naquele momento, né? Às vezes, por exemplo, uma deficiência visual. Se você observar a postura deles, para eles conseguirem, né, enxergar ali a tela, você fala, meu Deus, como que eles conseguem ficar na jornada com essa postura? Então, assim, há meios, há o que se fazer, e já iniciando assim, né, o que seria no final, gente, há muitas possibilidades para nós, né, ergonomistas, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, quem tiver interessado, né, poder fazer algo por esse trabalhador. E assim, é muito gratificante quando você chega no posto de trabalho e você recebe aquele olhar assim, opa, tem alguém olhando para mim. Né? Porque eu já passei por posto de trabalho lá. Ele falou assim, não, ali é PCD. Aí eu falei, como assim, né? Então é ali que nós temos que ir. Vamos lá, vamos dar uma olhada de como está. Então essa foi a minha experiência e que me trouxe esse despertar. Né? Por mais que eu tive lá na educação física, né, uma disciplina que falava de PCD, das deficiências, na ergonomia, né, na pós-graduação, nós temos. Sério, eu tive um semestre só para poder a questão da inclusão, né, para a gente poder receber alunos com deficiência. Então, nós tivemos esse contexto. E na ergonomia, eu também tive na minha pós uma disciplina de PCD, que mostrava essa abrangência. Mas nós saímos tanto assim, focados em biomecânica, né, procurando essas questões, que aí vai se perdendo. E são coisas importantes que a gente precisa ter um olhar, né? E o Michael está colocando aí, ó, que tem que ser um olhar humanizado, né? É isso aí. Isso, Você falou oi pra justamente. mim, eu não falei oi aquela hora. Michael tá sempre por aí nas lives, super Tá. interessado. Mas isso que Sempre você falou é bem importante participativo. mesmo, porque essa invisibilidade, né, e essa coisa também de achar que não precisa de adaptar os postos, muitas vezes é uma das grandes barreiras para as empresas fazerem inclusão de verdade. Porque elas ficam achando, ah, não, eu preciso fazer, contratar, tem que cumprir aqueles números ali para mostrar para a fiscalização, mas não entende por que as pessoas não permanecem, eles até contratam, mas depois as pessoas vão embora. E isso acontece muito em função da falta de adaptação do posto de trabalho, das atitudes ali, né? De não considerar, não ter esse olhar humanizado que o Michael falou. Então, isso faz muita diferença. Se a empresa quer fazer a inclusão de verdade, quer que as pessoas fiquem lá, que se sintam parte do processo produtivo, né? Essa parte toda aí de socialização com os colegas, etc., é fundamental que a gente olhe para o trabalho dessa pessoa com um carinho especial. Né? A gente já olha para o trabalho de todo mundo, mas às vezes as pessoas vão demandar um pouquinho mais, que aí é o que a gente vai poder conversar hoje, como fazer isso.
Verdade, é tão assim, eu tenho recebido, né, uma devolutiva das empresas que eu iniciei trabalhando dessa forma, de uma forma positiva, interessadas em, falar assim, olha, poxa, eu nunca pensei nessa ação, o que mais que nós podemos fazer, né? Então, assim, isso é muito bom, porque nós temos lá, às vezes, empresas que querem só cumprir ali uma legislação, mas a gente tem muita empresa boa e que está interessada em realmente na inclusão. E às vezes não sabe qual o caminho, né, Laila? Pois De é. seguir ali. E essa questão da diversidade é de uma riqueza enorme. Eu falo que assim, é claro que ter um trabalho é um ganho para a pessoa, mas para quem convive com essa pessoa, o ganho é ainda maior. Porque a partir do momento que a gente conhece as pessoas, percebe as habilidades delas, os talentos, que para de enxergar a pessoa como uma deficiência só, né? Mas enxergar como uma pessoa. E isso vai mudando a realidade de tanta gente, a gente vê que isso vai amadurecendo ao longo do tempo nas empresas. Né? Às vezes você chega, a empresa fala, ah, não tem ninguém, não quero ter, né? E depois ela vai percebendo que diversidade dentro da empresa, que reflete a diversidade que está lá fora, nos clientes, ela só traz ganho para a empresa. Da imagem social, mas também para a qualidade até dos produtos e serviços que são ofertados. Porque se você compreende esse público bem diverso, e aí inclui tudo, né? Gênero, raça, questão da deficiência e N outras coisas, se você reflete essa diversidade que está no cliente internamente, você vai ter novos olhares ali para o produto, para o serviço que você tem. Então, assim, é um ganho gigantesco. Quando as empresas começam a perceber isso, virar essa chavinha, aí ela faz inclusão de verdade. E para os profissionais de ESS tem um novo mercado, né, Laila? Porque nem todo mundo vai conseguir ali, talvez, ou se interessar em adaptar esse posto. Mas nós temos uma galera aí que pode correr atrás, né, buscar o conhecimento e se especializar nesses postos de trabalho, porque as empresas são obrigadas, né, a cumprir uma Muito. cota. Então, essa cota é uma coisa bem interessante. Assim, na verdade, oi, Ana, tá aí também, Ana Orcades, minha colega do Ministério, super fera lá nos PGR, né? Tem um curso bem interessante. É, sou aluna dela também. Ah, legal, mas o que que acontece? A cota, ela tem essa previsão legal para as empresas acima de 100 empregados. Né? Se a empresa tiver até 99, teoricamente, ela não é obrigada a contratar uma pessoa com deficiência. Mas o que a gente quer é que um dia seja natural contratar as pessoas. Hoje não é assim que funciona. A gente vê que mais ou menos aí 92, 93% das pessoas com deficiência, elas estão nas empresas que são obrigadas a cumprir cota. Ou seja, ainda não é espontâneo, né? Tem que ter a Uhum. lei, tem que ter a fiscalização ali cobrando para que as empresas contratem. Eu acredito que no futuro a gente vai mudar isso, vai ser natural contratar todo mundo e valorizar a diversidade, a pessoa, os talentos dela e não ficar focado nas limitações, porque assim, limitações nós todos temos, né? Em maior ou menor grau. Mas quando fica só nessa questão da lei, é que ainda a gente não tem uma inclusão de verdade. Às vezes fica só naquela questão de números, de cumprir números. Por que números? Porque essa cota ela é variável conforme o porte da empresa. Né? Então, a empresa, a partir de 100 empregados, ela vai ter que cumprir de 2 a 5% dos seus cargos. E isso vai aumentando conforme ela cresce. Então, de 100 a 200, ela teria que cumprir 2%, né? De 200 a 500, 3%. De 500 a 1.000, 4%. E acima de 1.000 empregados, ela teria que ter 5% dos seus cargos reservados para as pessoas com deficiência. Né? Dependendo do tamanho da Uhum. empresa, é um volume até considerável de pessoas. A gente tem empresas aí com cotas de Sim. mais de 1.000, né? Até muito mais, na verdade. Temos bem grandes mesmo. Por que fica grande? Porque a forma de calcular isso, a gente soma os empregados de todos os estabelecimentos da empresa no país todo. Então, você Uhum. imagina, uma agência bancária. Aqui na minha cidade, ela pode ter lá 30 empregados, sei lá, estou chutando, não tenho nem ideia de quantos são, mas vamos dizer que sejam 30. Ah, não tem que cumprir cota? Tem, porque a gente vai contar todas as agências de todos os estados, de todas as cidades, somar e depois aplicar esse percentual. Então tem que ser em cima desse cálculo inteirinho, e aí pode dar cotas bem grandes, mesmo que a empresa seja espalhada, né, no país. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que se atentar para esse cálculo, porque eu vejo gente querendo calcular só do estabelecimento. Não pode, tem que juntar tudo num bolo só para depois aplicar o percentual. Né? Uhum. Laila, e você que fiscaliza as empresas, né? Você vê o pessoal cumprindo aí a legislação, como que tá? É bem variável, né? Mas assim, a gente tem hoje em torno de 50 e poucos por cento de cumprimento dessa cota. A lei que prevê essa reserva de vagas, ela é bem antiga, ela é de 1991.
É a Lei 8.213, que na verdade não é uma lei de cotas especificamente, né? A gente chama de lei de cotas, mas ela é aquela lei previdenciária que fala dos benefícios, de uma série de regrinhas ali da Previdência Social. Um artigo só dela, que é o 93, é que trata da reserva de vagas para essas pessoas. Por que está lá na lei previdenciária? Porque originalmente ela era para os reabilitados, né, que são segurados da Previdência Social. Depois é que passou a ser reabilitados e pessoas com deficiência. Então essa lei existe desde 91, mas existia um intervalo grande aí que não existia uma definição de quem que tinha que fiscalizar isso, sabe? Só em 99 que veio o decreto 3298 e diz que quem teria que fiscalizar seria o Ministério do Trabalho. Né? E os auditores fiscais do trabalho, como o Ministério muda de nome, mas seria a Auditoria do Trabalho. E então, 99, a gente já perdeu 8 anos aí que ninguém fazia nada a respeito dessa lei, porque né, não estava sendo cobrado. Até que isso se estruturou dentro da fiscalização, mais ou menos por volta de 2001, que começou a ter uma cobrança mais efetiva. E isso foi crescendo gradualmente, quando a gente vê o crescimento ao longo desses anos, de lá para cá, já mais de 20 anos, na verdade, né? Mas a gente fala assim, nossa, 20 anos já de cobrança e a gente tem em torno de 50 e poucos por cento. É pouco, eu acho. A gente deveria estar com 100% cumprido, né? Mas a gente está vendo esse crescimento assim, muito significativo, exponencial, porque antes era nada, 5%, até chegar nos 50% já foi um ganho. Apesar de que ainda está longe de ser o ideal, né? Mas a gente tem essa definição, então, que é auditoria, e a gente faz esse tipo de fiscalização. E uma coisa que é interessante observar é que tem as questões de acessibilidade, que tem sido cada vez mais cobrado também pela fiscalização. Não à toa, porque a acessibilidade, e isso está previsto na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é como se fosse um direito meio para garantir o direito finalístico ali, que é a inclusão da pessoa. Porque se você não tem acessibilidade, você tem barreiras, você tem dificuldades de colocar as pessoas que precisam de mais adaptações. Então, não adianta, você tem que cumprir os dois lados. A cota só vai funcionar direitinho se você tiver acessibilidade. Ah, Laila, mas aí se eu tiver, por exemplo, na minha empresa não tem ninguém com cadeira de rodas, eu tenho que garantir essa acessibilidade arquitetônica? Tem. Por quê? São deveres diferentes, inclusive em leis diferentes, e os dois são cobrados de maneira independente. Então, mesmo que você não tenha uma cota para cumprir, seja uma empresa de menos de 100 empregados, você tem a obrigação de fazer acessibilidade. Então, essa não tem escapatória, sabe? Não depende do tamanho da empresa, não depende de ramo produtivo, de grau de risco, nada disso. Tem que fazer acessibilidade, pronto, acabou, né? E aí, mesmo que a cota esteja cumprida, mesmo que não tenha no momento ninguém precisando, tem que fazer. Até porque a gente faz aquela pergunta, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? Se eu não garantir acessibilidade, a pessoa não vai vir. A pessoa com cadeira de rodas nem entra. Às vezes a barreira já está ali na porta. É Né? verdade. E ela não vai nem chegar para procurar um emprego ali. A mesma coisa na comunicação. Se a pessoa tem uma surdez e se comunica por libras, e aí fazer um parêntese, que libras, gente, é uma linguagem oficial do Brasil, igualzinho em português, no mesmo nível. Não é uma coisa quebra galho, não. É uma língua oficial. Né? E aí a gente, idealmente, deveria aprender libras na escola. Como a gente até aprende línguas estrangeiras, por que não uma outra língua nacional nossa, que seria libras, né, em português? Em português do Brasil, porque Libras ela é interessante porque ela é diferente em cada país, ela tem suas peculiaridades ali. Mas, então, assim, se a pessoa chega lá, ela só se comunica por Libras, não tem ninguém na empresa que se comunique assim com ela. É barreira, ela não vai acessar uma entrevista de emprego, não vai conseguir. Então, a gente tem que garantir a acessibilidade como um passo anterior a cotas, né? Não, ou pelo menos andar paralelamente ali para a gente ampliar o leque de possibilidade de contratação. Senão o que a gente vê no dia a dia é aquele esforço assim, de achar pessoas que não têm quase nada de alteração para tentar colocar na conta. E não é esse o objetivo da ação afirmativa. Né? Tem que ter esse cuidado. E essa questão da acessibilidade, eu visito muitos postos de trabalho. E recentemente eu fui num escritório assim, bem grande e não tinha acessibilidade nem para os trabalhadores que não tinham deficiência, porque quando ia passar de um posto de trabalho para outro, a gente tinha que passar de lado. Tinha mesas voltadas de frente à porta do banheiro. Falei, gente, vocês não acham que estão precisando crescer, né? Esse escritório, porque já está ficando muito apertado. Então, assim, às vezes não é nem somente para acessibilidade e deficiência. Parece que as pessoas deixam de pensar, né, da quantidade de pessoas que vão ter naquele ambiente, da circulação ali, né? Então, assim, é muito sério essa questão, né? Não é
É pensar assim, em tudo mesmo. Isso aí é o típico crescimento desordenado, né? A empresa vai aumentando, É. continua ocupando o mesmo espaço, depois ela não consegue mais fazer as E essa adequações. questão do home office, né? Manda certo pessoal, mas tem dias da semana que tá todo mundo ali no escritório. Então, reduziram salas, e aí veio outro problema, porque quando o pessoal precisa estar na empresa, já não cabe mais todo mundo. Né? Então, essas questões aí precisam ser reavaliadas, né? Porque tem também a questão da inclusão. Verdade. Aí não só a questão da acessibilidade, mas de segurança mesmo. Se acontece um incêndio, alguma coisa, né? Esse espaço aí está Né? problemático em vários sentidos. Isso mesmo. Mas realmente, assim, o olhar para a acessibilidade, ele ainda está um pouco inicial, né? A gente não está vendo as empresas investirem muito nisso, não. Até porque, como eu falei que as coisas só se movimentam depois que tem cobrança, a fiscalização que está cobrando isso tem um tempo relativamente curto, né? Que se começou a cobrar também a acessibilidade, não somente a parte da cota. Até porque não tinha antes os códigos, que são as ementas, né, usadas pela fiscalização para autuar as empresas. Né? Então, quando apareceram essas ementas, aí sim, isso pode ser cobrado de uma maneira mais efetiva, porque você pode ir lá cobrar, se não tiver uma multa, às vezes a empresa não quer fazer, né? Então, tem sim multa Justamente. hoje, e é interessante porque tem a multa da cota, que é uma, né? Também se desligar a pessoa sem substituição prévia, é uma outra multa, porque tem uma certa aí, garantia de emprego para a pessoa com deficiência, depois que ela já está naquele prazo de contrato indeterminado, ela não pode ser desligada sem uma contratação prévia de outra pessoa, porque a proposta é sempre o quê? Manter a cota completa. Né? Então, se você Uhum. ficar desligando, você não mantém. Então, tem nessa parte da lei, que é o parágrafo primeiro lá, do artigo 93 que eu citei, que ele faz essa vedação, né, desse desligamento sem substituição prévia. E aí, além dessas duas que são mais ligadas à cota, tem as ementas, né, as multas todas que são de acessibilidade. E aí, essas multas de acessibilidade, elas são até de um valor bem alto, porque elas são previstas pela Lei 9.029, que é a Lei de Discriminação, e tem várias emendas, são umas 10 ou 12, cada itemzinho descumprido é uma delas. E cada uma dessas autuações, ela tem o valor de 10 vezes o maior salário pago pela empresa. Então, você pega o salário lá do chefão, do gerentão lá, multiplica por 10 vai ser o valor da multa. Aí o valor da multa de acessibilidade às vezes é muito maior do que a de cota. O que é um ponto importante da gente saber, porque quando a gente for oferecer serviço de avaliação dos postos de trabalho, de diagnóstico de acessibilidade, falar dessa multa para as empresas. Falar, isso aí pode sair bem caro para vocês, melhor fazer as adaptações necessárias logo, É. né? Antes que chegue a fiscalização. Eu acho que eu já até comentei com você e nós tivemos uma pergunta parecida. Que uma vez eu fui numa empresa e o cliente falou assim: Ah, você que conhece a Laila, porque ela já fiscalizou aqui, fala para pedir para aumentar a multa, né? Porque a empresa acha que é barato e prefere não cumprir, né? Ou seja, pode ser autuado pela questão da acessibilidade, né? Que é muito maior. A acessibilidade é bem alta. A multa da cota, ela não é tão alta assim, mas ela é por cargo não preenchido. Então, ela está hoje na faixa de uns R$ 3.000, o valor menor, porque conforme o porte da empresa isso aumenta também, né? Mas na faixa de R$ 3.000 por cargo não preenchido. Algumas empresas acham que compensa, só que isso não é bem assim. Primeiro que pode ser repetida essa autuação inúmeras vezes. Né? Se a fiscalização resolve falar, não, todo mês eu vou lá conferir, não tá ok, eu vou multar, pode acontecer, porque continua a irregularidade, né? Sim, Outra coisa que acontece muito é isso ser encaminhado também para o Ministério Público do Trabalho, que é o outro órgão lá, que vai fazer até ações judiciais, uma série de coisas com multas até bem mais altas. Então tem outras consequências, além da queimação de filme, né? Que é da imagem social aí da empresa, que é muito ruim você deixar claro que você não é uma empresa inclusiva. Uma coisa que às vezes a gente fica chateado de ver a empresa se colocando aí no marketing como empresa inclusiva e tomando um monte de multa lá, porque não cumpre cota, porque não faz nada de acessibilidade. Então, assim, umas incoerências que a justamente. gente vê. Tá vendo? O Ronaldo fez uma perguntinha aqui, ó, nosso colega. E, Ronaldo, você pai também. Algumas empresas adotam práticas como painel de PCD para a contratação desses trabalhadores. Qual a sua opinião a respeito da participação de ergonomia nessa prática? Aí, Ronaldo, você vai ter que me explicar um pouquinho o que é esse painel PCD, porque eu não sei, assim, porque esse termo pode ser uma coisa específica de algumas empresas. Mas se for
uma coisa que não pode acontecer é separação de vagas. Sabe, a gente vê muito assim, oferta de emprego para pessoa com deficiência que vem lá, né? Vagas para PCD. Não fala o que vai fazer, onde que vai trabalhar. Eu, se eu fosse uma pessoa com deficiência, eu nem ia me candidatar, porque eu sei lá se eu tenho habilidade para aquele cargo lá que eles estão oferecendo. Então, isso é uma forma ruim, né, de oferecer as vagas. O ideal mesmo de uma empresa inclusiva é oferecer todas as vagas para todas as pessoas. E aí a pessoa chega, a gente verifica as adaptações necessárias, e aí o ergonomista tem um papel muito importante. Porque a gente fica assim, ah, nossa, adaptar para a pessoa com deficiência. Se a gente for lá no item número 1 da NR17, o que ele fala? Que a gente tem que adaptar o trabalho às características psicofisiológicas das pessoas, não é? E a questão das limitações corporais aí da deficiência são características da pessoa. E aí a gente tem que garantir o quê? Conforto, a saúde, né? Que veio uma palavrinha nova na nova versão da NR17, mas conforto, segurança e desempenho eficiente. E é claro que esse conjunto todo vai garantir a saúde daquela pessoa ali, né? E esse papel, então, ele já é um papel do ergonomista. A gente é que não tem, às vezes, olhado muito para isso. E tem umas especificidades da acessibilidade que a gente pode melhorar, né? E aí é importante a gente lembrar também em relação a esse painel aí, que talvez seja alguma coisa nesse sentido, eu não sei, Ronaldo, depois você me confirma. Mas eu já vi umas situações assim de empresas pedirem até para órgãos, né, externos, consultores, fazerem um mapeamento dos postos de trabalho para verificar ali quais postos que eu posso encaixar quais tipos de deficiência. Posso fazer isso? Jamais. Não posso, gente. Por quê? A Lei Brasileira de Inclusão, que está em vigor desde 2016, ela deixa muito claro para a gente que a pessoa com deficiência ela tem direito ao trabalho de livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo. Então, assim, qualquer trabalho que ela deseje trabalhar, a gente tem que garantir acessibilidade e toda a possibilidade para ela trabalhar ali. Então, fazer esse mapeamento não pode fazer isso. É um desserviço, eu digo assim, por quê? Porque isso é discriminatório. E discriminação entra naquele mesmo padrão de multa lá da falta de acessibilidade, né? São as multas mais caras que tem. E por que que entra? Porque a LBI também, ela caracteriza o que é discriminação. E é um texto bem interessante, que até teve a ajuda dos auditores para a construção desse texto, né? O colega Fernando Sampaio, lá de Pernambuco, e vários outros, porque a construção foi nessa ideia de que a discriminação ela pode acontecer com uma intenção, né? Uma coisa bem óbvia ali, fala assim, eu não quero pessoa com deficiência visual trabalhando na minha empresa, porque eu não gosto de ver aquele olho branquinho. Já escutei isso de empresa. Então, assim, discriminação muito explícita, né? Essa aí é escancarada, não tem nenhuma dúvida. Se alguém escutar isso, vai conseguir fazer até uma autuação e até processo judicial nesse sentido. Mas tem a discriminação que ela não tem o intuito claro ali de impedir o acesso da pessoa ao trabalho ou qualquer outra situação, mas ela tem o efeito de impedir esse acesso. E um exemplo disso é a falta de acessibilidade, que a LBI também traz explicitamente que não garantir acessibilidade e adaptação razoável é discriminação. Gente, discriminação tem a multa lá administrativa, mas tem também penas previstas lá nos crimes mesmo, que é crime discriminar, né? Então, tem pena de cadeia, de reclusão e uma multa também criminal, não só essa multa administrativa que o Ministério aplica, porque você pode ser processado ali na polícia mesmo por um crime que está cometendo. E olha só que estranho, né? Assim, não é que estranho, mas que importância que tem a gente saber disso, porque se a gente não garante acessibilidade, a gente está discriminando, a gente pode ir para cadeia por não ter garantido acessibilidade na empresa. Eu costumo falar isso para as empresas, para elas tentarem para isso, começarem a investir nessa questão aí de adaptação real dos postos de trabalho. Verdade. E assim, eu encontro muitos trabalhadores, né, que aí estão nas cotas, e essa inclusão, ela não foi feita de forma humanizada, né? Eu lembro que em outro estado, eu fui fazer uma análise, era um canteiro de obra, e a trabalhadora tinha uma deficiência física na perna esquerda. E aí o posto de trabalho, né, o portão que ela precisava abrir era manual, a cabine onde ela precisava ficar era super longe, ela tinha que andar bastante até chegar no portão. Eu não conseguia abrir o portão, que ela abria o tempo todo, ela tinha muita dificuldade. Então, gente, a bota que ela utilizava, ela reclamava, porque para o pé dela não estava adaptada.
Então, pensa qual a motivação desse trabalhador, né, para sair de casa e falar assim, eu estou numa inclusão, estou sendo incluída ali naquele trabalho. Não está mesmo. E detalhe, o assento dela, né, era um banquinho improvisado que ela colocou um disco de uma máquina lá para ela poder sentar. Nem assim, as questões mínimas, né, de um posto de trabalho tinha. Então a gente pensa ali, para uma pessoa que está sendo numa inclusão. Então quando eu cheguei eu falei, meu Deus, espera aí, não dá para olhar para a ergonomia sem já começar a movimentar isso daqui. Não dá para ela continuar fazendo essa atividade dessa forma. E assim eu encontro para qualquer pessoa, né? Ainda para mais qualquer pessoa. as limitações lá da funcionalidade. Justamente. A gente que está ali como consultor, é a nossa obrigação, né? Chamar as pessoas responsáveis, orientar, já tentar mudar aquilo ali de imediato. Não é para nenhum trabalhador estar nessa condição. E assim a gente vai encontrando, às vezes pessoas com deficiência estão ali no martelete o dia inteiro, né? Que tem um problema no quadril. Então, assim, é muito importante a gente pensar, né? Eu tô falando por o meu lado, que é da ergonomia, mas é qualquer pessoa, é um encarregado, é um líder, a gente precisa ter um olhar diferente, né? A gente está falando da questão da inclusão de deficientes, mas até mesmo do próprio trabalhador, né? Se você falar que faz ergonomia e você deixar de lado, né, a inclusão, não está fazendo ergonomia, ao meu ver. Com certeza não está, porque está descumprindo o item número 1 lá da NR17, né, de adaptar os postos. E aí a gente tem as características, é claro, essas coisas do posto de trabalho vão ser comuns para todas as pessoas, a gente vai adaptar. A gente tem também as questões de acessibilidade, como a gente está sempre reforçando aqui, que a gente pode ter um olhar específico para isso. A acessibilidade, ela está prevista numa NBR. A gente sabe que tem as normas lá da BNT e tudo mais. Uma delas é a NBR 9050, ela é a bíblia ali de acessibilidade. Ela tem um básico para tudo, porque ela trata da rota acessível, de como tem que ser o sanitário. E aí especifica item, que é a altura que eu coloco aquela barrinha de apoio, que é a altura que é a pia no banheiro para uso da pessoa com cadeira de rodas. Então ela especifica tudo mastigadinho ali. Ela tem acho que uns 160 páginas, é uma NBR bem extensa, né? Aí vocês vão falar, ah, não, olha, mas essas NBRs são caras, né? Eu vou ter que pagar para eu poder acessar essa informação. Essas não precisam. Por quê? Há muitos anos atrás, deve ter uns 15 anos isso já, pelo menos, quando a doutora Isabel Maior era secretária lá da pessoa com deficiência, eles conseguiram um convênio com a BNT para que todas as normas que tratam de acessibilidade serem gratuitas. Você joga lá na NBR, e aí na internet você pode jogar NBR 9050. É importante observar só que tem uma de 2015, que era a penúltima, né? Já teve outras versões para trás, mas que a 2015 você ainda acha muito na internet, mas tem que procurar a de 2020, que teve até uma revisão em 2021, que é a versão mais novinha. Não mudou muita coisa, mas umas coisinhas mudaram. Então, quando for buscar, coloca lá. Para vocês conhecerem essa NBR, tem outras de acessibilidade? Tem, mas essa aí é a matriz principal. Tem uma que fala do piso tátil, que são aqueles pisos que a gente põe para a pessoa com deficiência visual, que também é bem significativa. E tem mais umas 20, mas aí são coisas muito específicas. Por exemplo, acessibilidade no transporte de avião, acessibilidade no trem, que são coisas que vão se aplicar para poucas situações. Mas a base mesmo é essa NBR 9050 que a gente precisa conhecer, né? Minimamente ali. O que ela trata, é claro que você não vai ficar decorando tudo, mas saber o que tem ali. E aí fala, preciso consultar uma adaptação aqui para um sanitário. Preciso saber qual é a largura de porta. Tudo lá. Para não cometer equívocos ali na hora de fazer as recomendações. Depois eu vou até postar lá para o pessoal poder procurar. Porque a NBR, a gente aproveitar que é gratuita, que tem essa informação, né? E assim, isso é o básico. Porque o que acontece? A gente sempre tem que garantir a acessibilidade, que é essa coisa geral para todos. A NBR ela vai tratar de uma acessibilidade dessa maneira, para que a gente atenda todas as pessoas ali. Mas cada pessoa vai precisar também do que a gente chama de adaptação razoável. Não é que cada pessoa, nem todas, né? Mas algumas pessoas vão precisar de mais algumas adaptações. E aí, nosso olhar de ergonomista para entender a pessoa ali como ser humano trabalhando, a gente vai captar essas adaptações. E essas não tem receita de bolo, gente. O que a gente tem que fazer como ergonomista? Ter esse olhar empático e conversar com a pessoa. É a pessoa que sabe como é que ela usa o corpo dela e como é que isso está funcionando no ambiente de trabalho. É sempre interessante ela testar um pouquinho o posto de trabalho, né?
E aí a gente vai ver, ah, não, o que que você achou? Como é que tá? Tá tendo algum desconforto? Tá tendo alguma dificuldade? O que que poderia melhorar? Muitas vezes eu tenho as soluções pra gente e fáceis, não é nada caro, mirabolante, super complicado, não. Às vezes a gente perde a solução por falta dessa conversa, né? A verbalização do trabalhador, que é assim, mega importante para o ergonomista em Importantíssimo. geral, ela tem um ponto ainda mais importante para a pessoa com deficiência. Porque para a pessoa com deficiência, a gente tende a fazer uns pré-julgamentos, de achar que a pessoa não dá conta, que ela vai ter a limitação X ou Y. E a gente não pode fazer isso. Porque as pessoas com ou sem deficiência são únicas, né? Cada pessoa tem suas características ali, suas dificuldades, as suas habilidades, seus talentos. A própria Lei Brasileira de Inclusão vedou o que a gente chama de aptidão plena. Você não pode exigir aptidão plena de ninguém, né? Da pessoa com deficiência, muito menos. Mas por quê, gente? Aptidão plena é um conceito que, na verdade, ele é virtual, não existe isso, né? A gente É não tem, verdade. ninguém tem aptidão plena, que seria o quê? Dar conta de fazer tudo. Não dá. Né? Então, vocês podem... Por exemplo, eu tenho um colega, o Rafael Giger, ele tem deficiência visual, ele é auditor lá no Rio Grande do Sul, fiscaliza também a inclusão nas cotas, né? Ele é um cara super engajado em tudo, muito interessante. Ele tem até um Instagram, que quem quiser ver depois, chama Vidas Além da Cota. Vidas Além da Cota, tudo junto. E ele publica lá casos, é claro que com outros nomes fictícios, mas de situações de inclusão que mudaram a realidade da pessoa. É por isso que ele chama de vidas além da cota. A pessoa não é só um número ali com picota, ela tem uma vida ali. Né? E, gente, é de chorar, tá? Alerta de lencinho, para precisar. Mas é bem interessante, porque a gente vê o tanto que o papel nosso é importante. Né? Aqui ele coloca da fiscalização, mas o economista que vai lá e adapta o trabalho, permite que a pessoa realmente trabalhe e seja produtiva, nossa, é uma mudança fantástica para a vida da pessoa. E nesse sentido, o Rafael, ele tem deficiência visual, mas ele mexe com planilhas de Excel e com uma série de sistemas. Ele dá aula de sistemas para os outros auditores, para vocês terem uma ideia. Então, assim, não é porque ele tem deficiência visual que se a gente fizesse pré-julgamentos, ele vai ter dificuldade com o computador, não vai saber mexer. Ele é melhor do que todos os outros que enxergam, né? Então, assim, por isso que eu falo, as habilidades são específicas da pessoa. Se vocês me pedirem para fazer um Então, desenho, eu vou de um ser humano, eu vou fazer daquele jeito, uma bolinha, uns palitinhos, não sei desenhar, não sei, acho que nem consigo aprender. Não faz parte das minhas habilidades. Ninguém tem aptidão plena. Então é esse olhar que a gente tem que ter para a pessoa com deficiência e de escutá-la sempre, 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 porque só ela vai saber dizer o que ela precisa e o que ela dá conta de fazer e o que ela não dá conta de fazer. A gente verdade. vê muito, segue muito o que a gente, o lema do ano da pessoa com deficiência lá de trás, também teve um livro com esse lema que chama Nada sobre Nós Sem Nós. Então não dá para definir a vida da pessoa com deficiência sem a participação dela. Né? E aí nós profissionais de saúde, da ergonomia como um todo, a gente tem que estar muito atento para isso. Eu vejo, por exemplo, os médicos do trabalho, eu não deixo você falar na inglês, pergunta aí. Não, pode, tá De ótimo. uma coisa que acontece com muita frequência. Os médicos, principalmente, que são responsáveis pela avaliação ali do periódico, até do admissional, muito mais no admissional mesmo, fazer o ASO, eles às vezes ficam fazendo pré-julgamentos de que a pessoa não vai dar conta. E não é nem com uma má intenção, não, é no intuito de proteger aquela pessoa. Mas às vezes esse Uhum. sistema de superproteção sem conhecer, ele gera um processo discriminatório ali também, né? Porque você está fazendo pré-julgamentos. Quem somos nós para saber o que a pessoa consegue ou não fazer? E muitas vezes esses pré-julgamentos vêm da falta de conhecer as pessoas. Que eu não sei você, mas eu, por exemplo, na minha escola, eu não tive colegas com deficiência. Na faculdade também não. Então a Também gente não. não convive, né? Eu fui conviver mais com pessoas com deficiência depois que eu comecei a trabalhar com isso. E aí a gente vai percebendo um monte de habilidades que as pessoas têm que a gente nem imagina. E aí a gente escuta pessoas falarem assim, ah, não, aqui na minha empresa não pode ter pessoa com deficiência visual, porque tem escada. Quem falou que pessoa com deficiência visual não sobe escada? É, Anda no centro aqui de Belo Horizonte, que é um caos, né? Então, claro que sobe escada sem dificuldade alguma. Mas por que que faz esses pré-julgamentos? Por falta de conviver. E daí que as ações afirmativas da cota, etc., que tentam obrigar, de certa forma, essa convivência, elas são muito importantes para quebrar as barreiras atitudinais que a gente fala, que são essas da gente ter preconceitos, né? Essa acho que é a barreira mais importante, que se a gente quebrar o preconceito, não é uma mudança de arquitetura que vai ser difícil, uma mudança de comunicação, isso tudo a gente faz no transporte, né, nas cidades, mas a barreira atitudinal é a raiz de todos os problemas, assim, eu acho, sabe? verdade.
Ótimo, e é isso mesmo. Eu lembrei aqui também de uma situação que a pessoa, às vezes você chega para fazer a análise ergonômica, querem mostrar a empresa toda, até o banheiro, né? Aí o banheiro de deficiente não tinha luz. Aí ele falou assim, olha, aqui não tem luz, porque a pessoa vem muito pouco. Aí eu falei assim, mas tá, mas quando ela vem não precisa ter energia? Uai, que Tem que graça. colocar a luz aí, rapaz. Então, assim, são coisas que a gente escuta e fala assim, não é possível, né? Tão E a gente vai básicas, né? lembrando, assim, é tão básico. Não tem luz que ele. Eu falei, então já tem alguma dificuldade para a pessoa sair ali do posto de trabalho. Aí você vai investigando, né? E é o que o pessoal falou aqui, né? As pessoas, infelizmente, contratam para cumprir cota. E não realmente para fazer inclusão, fazer aquele papel social. Gente, é tanta adaptação assim, tão simples que a gente pode fazer que e são pessoas super talentosas, né, Laila? Você contou esse caso, e até a nossa amiga, a Gabriela, ela deu um exemplo, que a secretária da diretora da empresa que ela atua, ela faz todas as coisas com os pés, Uhum. né? E muito melhor do que muitas pessoas que fazem, né, com as mãos. Hoje a gente Então, assim, vê eles esse lá na desenvolvem várias internet, esses outras. filmes, né? Tem uma moça que é piloto de helicóptero, Sim, tem filmes dela aí, e faz maquiagem, cozinha, tudo com os pés, né? cuida Eu não sei de beijar, gêmeos, já vi brinca mais. de bebezinho, um monte de coisa. Então, assim, a gente faz pré-julgamentos que a pessoa sem os braços não pode, por exemplo, pilotar um helicóptero. Mas é um pré-julgamento, Sim, né? Equivocado. É por isso que a gente não pode fazer esses pré-julgamentos. É preconceito, é discriminatório. Só a pessoa sabe te dizer as habilidades dela. verdade. E aí, Laila, nós tivemos umas perguntinhas. Eu até Hum, mandei para você dar uma olhada. uhum, A empresa pode seguir algumas coisas, acho que a gente já até respondeu aqui, tá? A uhum. empresa pode seguir algum critério para fazer a contratação de PCD a alguma determinação da lei? Hum, ótima pergunta. Tem. E isso mudou muito, gente. O conceito de deficiência tem mudado no mundo inteiro e o Brasil seguiu esse movimento. E aqui isso ficou obrigatório por lei desde 2009, quando o Brasil assinou a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Quando o país ratifica aquela convenção, ele tem que prestar contas dela, tem que seguir aquelas diretrizes lá. Além disso, o Brasil fez essa assinatura integrando a convenção na nossa Constituição, que é um processo todo complicadinho lá, que depende muito mais de gente votar a favor e tudo mais, mas ela entrou como emenda constitucional, ou seja, ela faz parte da nossa lei maior. A gente tem que prestar conta sobre o que está lá para a ONU, que tem para os organismos internacionais, mas também como lei brasileira aqui, né? E lá veio o conceito de pessoa com deficiência, que mudou radicalmente. Antes, a gente avaliava a deficiência muito em função das alterações corporais. Se a gente for lá naquele decreto 3298 que eu citei para vocês, ele é de 99, né? Então é bem antes dessa mudança, desse movimento aí de mudança de conceito. Era o que a gente falava de modelo biomédico da deficiência. Então a gente só avaliava ali o que tem de alteração corporal. Ah, é uma amputação, é uma alteração auditiva no nível X, uma alteração visual no nível Y, era aquilo. Hoje, o conceito que vem desde 2009, então, é que a deficiência, ela vem da interação desse corpo com as características dele, que eles chamam de impedimentos corporais, né? E esses impedimentos podem ser físicos, sensoriais, mentais, intelectuais. Então, são impedimentos corporais, são essas características da pessoa mesmo. Mas esses impedimentos, em interação com as barreiras enfrentadas, são essas dificuldades todas no mundo lá fora, no contexto da pessoa, é que vão gerar a experiência de deficiência, ou seja, vão restringir as atividades do dia a dia, a participação social. Então, esse conceito mudou muito. E isso é interessante, porque é o conceito que a gente chama de biopsicossocial, né? É esse entendimento de que não é só a pessoa. Por que isso é muito importante mudar? Porque no modelo biomédico, é praticamente uma coisa que a pessoa carrega, né? Antigamente o termo era até portador de deficiência. Vocês vão ver que a gente nunca Sim, fala portador de deficiência, porque esse termo é da época do conceito corporal de deficiência, né? E era aquela ideia de que se a pessoa tem uma alteração e a alteração é a deficiência, ela que tem que se superar e dar conta das barreiras no mundo. Ela tem que dar um jeito de viver num mundo que não foi construído para ela. Quando a gente faz essa inversão, a gente vê que as barreiras estão na sociedade. Se a gente remove essas barreiras, a gente vai sim garantir que as pessoas tenham suas atividades de participação ali, como qualquer outra pessoa. Então a gente inverte essa responsabilidade, não fica essa carga para a pessoa dar conta dela sozinha.
né? E nesse sentido é que vem a LBI, que repete o mesmo conceito, e fala que hoje a deficiência, quando for avaliada, ela tem que seguir alguns parâmetros. Um é a questão dos impedimentos corporais mesmo, essas alterações orgânicas, né, mentais, sensoriais, etc. Sim, tem que olhar para isso, porque isso faz parte do conjunto ali do conceito de deficiência. Mas tem que olhar também o contexto, que são essas barreiras enfrentadas, barreiras de todos os tipos, urbanísticas, essas atitudinais, né, de não achar que a pessoa não dá conta, isso tudo é barreira. E tem que olhar, então, qual que é o reflexo dessa conjugação ali entre corpo e ambiente no, no desempenho das atividades, participação social, o que isso limita. E aí fica fácil para a gente entender se a gente transpõe esse conceito para um exemplo prático. Imagina uma pessoa que tem paraplegia. É um diagnóstico ali, né? Tem CID, tem codificação na CID para isso. Agora, tem uma outra pessoa com essa mesma paraplegia. A pessoa número 1 mora num grande centro urbano que tem acessibilidade garantida, as calçadas boas, a sinalização adequada, vaga de estacionamento reservada. Ela tem um carro, ela teve condições financeiras, ela estudou em excelentes escolas, ela fez mestrado, doutorado e hoje ela trabalha, né? Está lá na gestão de uma empresa. Então, ótimo, é um contexto ali, né? Uma situação do ambiente da vida dela. A outra pessoa tem o mesmo diagnóstico de base, uma paraplegia. Ela mora numa vila em que o acesso é um morro cheio de degrauzinho, cada um de um tamanho. Ela não tem uma cadeira de rodas nem daquela básica. A outra pessoa tem lá sua cadeira motorizada, com altas tecnologias, né? Então, essa está lá, sem cadeira de rodas, morando numa vila, num local de difícil acesso, né? Na questão arquitetônica ali mesmo. Ela depende, então, de outra pessoa para ajudá-la a sair de sua casa e fazer qualquer atividade. Olha só, é o mesmo diagnóstico de base, mas a experiência de deficiência, né, de limitação para o dia a dia é completamente diferente. Totalmente. Então, né, é nesse conceito que a gente trabalha hoje, porque é muito diferente, a gente não pode ficar pautado só no diagnóstico de base. A gente tem que entender o contexto que essa pessoa vive, as barreiras que ela enfrenta. Isso foi uma mudança bem radical. E aí hoje, para avaliar a deficiência, a gente tem sim, tem lá o decreto 3298, que tem uma lista de alterações corporais. Só que sozinha ela não serve, porque o conceito agora é bem mais amplo. Aquilo ali nos ajuda a balizar um dos 4 itens exigidos, mas a gente vai ter que ver a funcionalidade da pessoa, muito ligada hoje à classificação internacional de funcionalidade e não mais à classificação de doenças, né? Então é uma mudança gigante aí, que já é obrigatória por lei, assim, de maneira mais geral, desde a convenção aqui no Brasil, 2009, mas como a convenção traz diretrizes gerais, ela tem que ser regulamentada para funcionar, né? Senão fica ali, o que deve fazer, mas como que vai fazer? Aí veio a LB em 2015, que entrou em vigor em 2016, e colocou essa forma de avaliação. Ela definiu que o governo criaria instrumentos de avaliação no prazo de 2 anos, que é esse instrumento que eu contei para vocês, que desde 2007 que a gente está trabalhando nele, antes mesmo da LBI, mas por questões políticas e diversas confusões lá, a gente não conseguiu colocar em prática até hoje. Mas já está pronto, já está validado, né? Só falta um empenho aí governamental para que isso aconteça de uma maneira boa, né? Para todo mundo. Verdade. A Carla até comentou, né? Entender o conceito macro facilita a dificuldade real da pessoa. Uhum. É por aí mesmo, né? Que a gente vai ver, e à medida que a gente vai fazendo as adaptações e tudo mais, a gente vai eliminando essas barreiras e vai garantindo que a pessoa faça suas atividades, não só no trabalho, mas na vida como um todo, né? A LBI hoje, ela coloca pra gente que o padrão, a regra, deve ser o que a gente chama de desenho universal, que é aquela situação que serve para todo mundo e não atrapalha ninguém, né? Então, por exemplo, uma calçada de boa qualidade, sem buracos, sem obstáculos, que tem aquelas rampinhas ali, os rebaixamentos, né? A guia de rebaixamento nos locais onde atravessa a rua, tudo bonitinho, ele serve, sim, para pessoa com cadeira de rodas, mas ele serve para os pais, mães com carrinho de bebê, serve para aquela pessoa que usa bengala, serve para a pessoa que está com a mobilidade reduzida ali porque teve uma fratura, né? Serve para o carrinho de compra, serve para a pessoa que quer usar salto alto. Então, assim, vai uma gama enorme, ela serve para todo mundo e não vai prejudicar ninguém. Isso é a base do desenho universal e que é o que tem como regra hoje na nossa lei. Só que a gente ainda não está longe de cumprir isso aí, né? Mas está lá na lei essa definição. É verdade. Eu já utilizei carrinho de bebê, né? Que são 3. E assim, facilita muito quando a gente tem acessibilidade na rua. Às vezes uma pessoa sofreu um acidente há pouco tempo, né? E
precisa usar uma bengala, tá com uma bota especial. Então, a gente precisa ter acessibilidade mesmo, né? E é para tudo. A população está envelhecendo, a gente vai perdendo a Sim, funcionalidade naturalmente com a idade, né? E aí a gente precisa de uma cidade acessível para todo mundo. Isso é bom para todo mundo. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, não, isso é só coisa para pessoa com deficiência. Não é, não. não é Acessibilidade é para todos, né? verdade. E aí nós tivemos mais perguntinhas. Ó. É errado falar deficiente, você até falou agora, né? O portador de deficiente ou portador de necessidades especiais? É errado, porque aí a gente volta no conceito antigo, né? Deficiente. E essas outras palavrinhas, assim, pessoa especial, que às vezes acontece muito para criança, né? Ah, Né? é um anjinho, não sei o quê, criança especial. Isso tudo traz uma carga, gente, de discriminação. Por quê? Quando a gente não consegue falar sobre deficiência, é porque a gente acha que isso é uma coisa negativa. Então, o termo técnico hoje é pessoa com deficiência, criança com deficiência, aprendiz com deficiência, trabalhador com deficiência. A gente sai do portador, que ainda tem alguns dispositivos legais nossos que Isso, mantiveram esse texto antigão, né? Não mudou, mas está errado. E também pessoa com necessidades especiais não é interessante por isso, porque traz essa carga de preconceito, de não falar em deficiência, como se fosse uma coisa negativa, e também muito genérico, né? Uma gestante tem necessidades especiais. Costumo brincar que a pessoa quando está com sim, uma diarreia tem necessidades especiais, né? Mas está muito longe de ser uma deficiência. Então, né? muito genérico, esse termo não faz sentido. A gente pode tirar essa preocupação aí de falar em deficiência, vamos falar, é uma coisa natural, né? No nosso dia a dia, vamos falar sim, Verdade. pessoa com deficiência sem problema. E lógico que quando a Sim. gente for falar com uma pessoa, a gente vai tratar pelo nome normalmente, mas no texto técnico, quando a gente está aqui fazendo debates, essa coisa, é pessoa com deficiência, a sigla é P maiúsculo, C pequenininho, né? E o D maiúsculo. Agora, tem um movimento já aí que, não, que das próprias pessoas com deficiência que elas não querem ser chamadas de PCD, assim, pela sigla que deve ser pessoa com deficiência mesmo, para não virar uma sigla também, mais um rótulo. Né? É Então já tem um movimento nesse verdade. sentido para a gente evitar. Aí a gente Ótimo. tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente fala no dia a dia, porque elas refletem, às vezes, ações capacitistas. Né? O que é o capacitismo? É o similar ao racismo para as questões de deficiência. Né? Valorizar aquela pessoa que tem todas as habilidades funcionais, desvalorizar a que não tem. E a gente fala coisas capacitistas sem perceber no dia a dia. Quando a gente fala, eu não tenho pernas para fazer isso. Olha só o que a gente associa, uma incapacidade de fazer alguma coisa com uma situação que gera deficiência. Né? Quando a tesoura está ruim, a gente fala que ela está cega. Né? Então, olha só, É, isso a gente associa situações negativas com situações de deficiência. E sem querer a gente faz isso toda hora. Não é? Eu também é, faço, porque isso a gente vai aprendendo desde pequeno e virar essa chavinha para parar de fazer é um processo, né? Lento que a gente vai fazendo aos poucos. verdade. Quais são as normas que falam aí das pessoas com deficiência? Dizer quem são as pessoas com deficiência. A gente ainda tem o Isso. decreto 3298 de 99 que está em vigor, não foi revogado, mas como eu disse, a gente tem que olhar para ele só como uma parte da avaliação que é do corpo. Né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13146 de 2015. A gente tem a Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência, que entrou na nossa legislação um decreto 9649, eu acho, não vou lembrar o número certinho não, de 2009, mas se vocês digitarem lá a Convenção da ONU, vocês localizam. A gente tem, então, a LBI determinando que tem que fazer acessibilidade, a gente usa a NBR 9050 como base e as outras NBRs para a parte técnica, né, de melhorias. E deixa eu ver o que mais tem de legislação importante. Tem o decreto 5296, ele modificou algumas coisas no 3298, na parte corporal, mas ele trouxe também já algumas determinações ali da questão de acessibilidade. A gente tem as garantias dos direitos fundamentais lá na Constituição mesmo, para as pessoas com deficiência, como prioridade. A gente tem a Lei 7853 de 89, ela foi a primeira lei a tratar dos aspectos de deficiência, ela ainda está em vigor, mas é claro, essas antigas ainda falam portador, ainda tem uns conceitinhos meio ruins, e muitas coisas dela também já foram revogadas por essas novas, né, ou alteradas, pelo menos. Então, o que a gente tem de mais atual mesmo é a Lei Brasileira de Inclusão, super completa, recomendo todo mundo ler. Ela trata do Uhum, trabalho, sim, mas ela conceitua a discriminação, legal. trata da acessibilidade, fala de saúde, de educação, então tá tudo ali, tá bem legal. Essa aí
também chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ela passou 15 anos, mais ou menos, tramitando até sair. Não foi fácil. Mas ela já veio com os conceitos atuais nessa demora. E foi bom que já atualizou. Ótimo. Na NR17, a gente teve essa pergunta, eu achei super interessante. Na NR17 não fala de pessoas com deficiência. Como adaptar? Aí é muito tranquilo, gente. Pessoa com Não deficiência, antes de é? tudo, é um ser humano. É um trabalhador como outro qualquer. E quando a gente já ouve o trabalhador para fazer ergonomia, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ouvir aquele trabalhador com deficiência para saber das especificidades dele. Né? Mas não tem... É o que eu falei, não tem uma receita de bolo, porque essas adaptações razoáveis, elas são muito individualizadas e elas dependem da tarefa que a pessoa vai executar, como qualquer outra situação de ergonomia, né? A gente tem as regrinhas de acessibilidade lá, que já são uma base, mas essas adaptações específicas do posto de trabalho, elas vão vir a partir da análise ergonômica, da conversa com o trabalhador ali mesmo. Um Um trabalhador exemplo, qualquer. um exemplo simples, assim, dos últimos que eu fiz. Era uma trabalhadora com deficiência de síndrome, e a empresa tinha dado até um apoio de pé, porque se a gente observar, eles são menores, né, na estatura. E mesmo tendo aquele apoiozinho de pé, ela não alcançava. E quando eu cheguei no posto de trabalho, eu tô vendo o pezinho ali balançado, aí ela pegou e me falou, olha, a empresa até me deu um apoio de pé, mas eu não consigo colocar o pé nele. Então eu continuo com o pé aqui balançando. Então, se eles aumentassem para mim, já ajudaria. E nós temos, né, um apoio de pé mais ajustado. Então, uma coisa simples de resolver e que a gente não precisa nem ter o conhecimento ali daquela doença, né, aprofundar ali na deficiência. Geralmente também, por exemplo, quem tem deficiência visual, se você observar, ele está sempre ali próximo da tela, né, sem encostar as costas. Então, além da deficiência visual, ele pode adquirir ali um desconforto nas costas, na coluna vertebral. E hoje nós temos, né, suportes que são retráteis, que a gente consegue movimentar para o computador. Então, se ele tiver uma tela que a gente consegue aproximar ali para ele, gente, isso faz tanta E a gente diferença tem para o também desempenho, né? a gente tem a adaptação do software, né? Os próprios Windows da vida, eles já têm as coisas de acessibilidade lá, então teclado acessível, Sim. eles têm ampliação da fonte, né? E para pessoa que não enxerga nada mesmo, ou que tem muito baixa visão, a gente tem softwares gratuitos, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas é caro arranjar um software leitor de tela. Já tem alguns no próprio Windows e outros também, eu acredito que Mac também, né? E tudo mais, porque eles já estão incluindo acessibilidade em todos os sistemas. E já tem um que chama NVDA, que é gratuito. Eles têm um site que explica como que o pessoal de TI vai fazer essa interação entre o software Legal. e o software usado lá, né, pela própria empresa. Então, assim, não tem desculpa. É só querer que a gente consegue ajeitar essas coisas todas aí para garantir o acesso à informação do computador também, né? E evitar que ele tenha que ficar lá se debruçando, às vezes, naquele ponto. Isso. Beleza. E o segredo é esse, é conversar com o trabalhador. Né? Não tem como fazer adaptação se a gente não entender a necessidade, né, que é particular de cada um, assim como qualquer análise ergonômica que a gente for fazer. Eu lembrei de um exemplo aqui também para o pessoal. Era um grupinho de pessoas com deficiência intelectual, eles tinham que fazer uma separação de peças. Aí tinha as caixinhas com o nome da peça. E eles tinham dificuldade de ficar lendo aquela peça e de associar. E alguém conversou com eles, entendeu isso, né? Olha, uma coisa assim que foi na conversa mesmo. O que eles fizeram? Uma codificação de cor. Então a pecinha tal vai no Legal. vermelho, a pecinha tal vai no verde, gastou nada, gastou uns centavos ali para cortar papel colorido e colar com durex na caixinha. E resolveu o problema. Começaram a trabalhar numa eficiência lá, sem dificuldade nenhuma, sem angústia. E acabou o problema, só numa conversa, né? Então, assim, a Aí, maioria das simples. soluções são muito mais simples do que a gente imagina. É falta de conversar mesmo, de conviver, que a gente fica pensando, nossa, vai custar caro, vai ser difícil, né? Um dia eu estava lá também no Ministério, que o pessoal estava, era até uma outra colega que estava fiscalizando a empresa, e eu vi eles num dilema danado lá com uma coisa de acessibilidade, porque o refeitório tinha degrau, e para fazer a rampa e ficar numa inclinação razoável, né? Porque isso também está lá na NBS, não pode fazer rampa assim, que vira um lançamento de cadeira de roda, a pessoa sai voando ali, né? Ponto. Então tem uma inclinação máxima aceitável lá de 8%. E aí não dava para fazer, senão eu tinha que fazer um zigue-zague na rampa, muito extenso, que ocupar espaço. Eu falei, vocês pensaram aquela plataformazinha elevatória, ah, mas isso aí é caro e tal, difícil.
Falei, vamos ver se é caro. Entramos lá na internet, sei lá, no Mercado Livre mesmo, era 16 mil reais. A empresa falou, é só isso? Não, fica muito mais fácil, mais barato do que a rampa, vou comprar, sabe? Então, assim, é falta de olhar para aquilo e de ver as possibilidades, né? Pode ser que seja É, difícil? Pode, mas eu tenho que tentar de tudo e descobrir a solução mais fácil, mais prática ali para mim, que vai resolver problemas de verdade. muita gente, não é A tão difícil assim. dificuldade nós já temos, né? Isso, Então, e aí né, agora a a dificuldade de solução. querer fazer. Então, assim, tem que correr atrás da solução. É igual o não. O não nós Isso. já temos, vamos correr atrás da solução. Agora a gente resolve. Como entender a deficiência pensando no biopsicossocial? Ah, é um pouquinho isso aí que a gente começou a falar desse conceito, né? A gente tem que entender a pessoa no contexto dela. E aí ver que barreira que ela enfrenta. Ela já passou por situações assim, de constrangimento no próprio trabalho, em alguma atividade, né? Ela tem dificuldade de fazer as atividades básicas do dia a dia. Os instrumentos de avaliação mesmo são pautados nisso. O que que a gente mais precisa fazer no dia a dia? Então, atividades domésticas, cuidado pessoal, né? Banho, cuidados com o corpo, deslocamentos nos locais, dentro de casa, fora de casa, comunicação, socialização, aprendizado. Então, essas atividades da vida diária mesmo, que são de qualquer pessoa, como é que foi e está sendo, né, a realização dessas atividades para aquela pessoa ali? Ela teve dificuldades no período de educação dela, teve dificuldade de acessar o trabalho. A gente vai registrando esse impacto todo aí, que é da interação corpo-barreiras, no que a gente chama de funcionalidade, né? Como é que a pessoa faz as coisas no dia a dia. Então, é sempre importante o como, para a gente entender isso e descrever essas dificuldades aí em qualquer laudo que a gente vai fazer para caracterizar e tudo mais. Né? E uma coisa muito interessante que a Uhum. RBI trouxe também, já que é junto com esse conceito, é que a avaliação de deficiência ela deve ser multiprofissional e interdisciplinar. Nada mais de ficar com aquele negócio de médico que tem que fazer avaliação de deficiência. Não, não é doença. A deficiência é muito além. Pode até ter uma doença de base, Verdade. mas para entender esse contexto, essa coisa toda, tem que ter um olhar multiprofissional. Porque cada profissional traz uma bagagem ali da sua formação, uma forma de entender as coisas. E quando essa coisa é conjunta, interdisciplinar, é muito melhor. Então, assim, é uma ampliação desse caminho aí para vários profissionais atuarem também nesse sentido. Né? É outro mercado que a gente pode ter, porque assim, muitas vezes as pessoas são formadas em Verdade. fisioterapia, educação física, pessoas que conhecem, né, o funcionamento do corpo. Então, fonoaudiólogo, psicólogo, todo mundo tem que participar dessa avaliação de deficiência. E é claro que quanto mais ali habilitados a uma determinada área, então, por exemplo, se eu vou avaliar a deficiência de comunicação, quem melhor que o fonoaudiólogo para tratar disso? Não é? Isso não tem Sim, que ficar na mão de médico. verdade. E aí isso saiu oficialmente pela lei da mão dos médicos. Então a gente tem essa abertura aí que eu achei fantástica. Acho que é por aí o caminho mesmo, né? Legal. Eu vejo, às vezes, empresas à procura de terapeuta ocupacional para tratar com, né, com PCD nas empresas. Então, muito Isso é legal. verdade. São pessoas que conhecem Na... CIF, funcionalidade, né? Isso ajuda bastante também. Isso. Bem, você que fiscaliza várias empresas, né? Você já se deparou com empresas que realmente fazem a inclusão acontecer de verdade? Tem algumas sim, sabe? Assim, não são tantas, né? Mas tem algumas empresas que têm esse olhar inclusivo de verdade. A gente vai lá e vê todo tipo de deficiência, as deficiências mais severas, porque infelizmente o que acontece muito é ficar nisso, né? Eu quero colocar pessoas ali que só que têm pequenas alterações, que eu não tenha que fazer nada no posto de trabalho. Não é o objetivo da ação afirmativa. Agora, tem empresas que já mudaram isso, a gente vê lá. Tem empresas com grupos de pessoas surdas, por exemplo. E o ideal é que tenha de todos os tipos de deficiência em todas as áreas, né? Uhum. Não são muitas para eu falar assim, ah, não, quase todas. Não, é uma minoria ainda. Porque a gente tem que virar essa chavinha aí das barreiras atitudinais. Isso é É, lento, né? É uma coisa de gerações, vocês imaginam. Esses dias até eu vi uma foto, numa publicação na internet, não lembro mais quem foi, para dar os devidos créditos, mas eram duas criancinhas, né? Uma na cadeira de rodas e a outra andando do lado ali, segurando na cadeira, conversando, é, falando que as crianças, elas não nascem discriminando. A gente é quem ensina isso para elas. sim, Né? E verdade. aí, em um belo momento da vida, ela começa a olhar para aquela pessoa como se ela fosse menos importante, né? Ou pior em algum sentido. E a gente tem que tentar muito não construir isso, porque a gente vai levar gerações para quebrar essas barreiras que foram colocadas inconscientemente na gente, que a gente acaba transferindo para os filhos. Né? Verdade. Nossa, excelente exemplo, né?
E quais habilidades um profissional de ergonomia ou SST precisa ter para trabalhar com adaptação do posto de trabalho? Número um Dos de todos, portadores, todos, né? todas, é a escuta empática, né? Realmente valorizar a verbalização do trabalhador ali, compreender a atividade dele, como que ele está lidando com essa atividade ali, que ele precisa de adaptações. E a número dois é gostar do assunto e estudar isso, porque a gente tem muita informação, muita fonte, né? E estudar nesse sentido só das especificidades ali de acessibilidade, dessas coisas que são mais técnicas mesmo, porque do dia a dia de adaptação em geral de ergonomia é a mesma coisa, não é? Então a gente já tem essas habilidades como ergonomista. A gente só vai ampliar essa escuta ali e dar essa possibilidade da pessoa falar com tranquilidade. Que é o que eu sempre digo, o trabalhador tem que ter assim, paz de espírito de saber que ele vai te falar que aquilo não vai prejudicá-lo, que ele sabe que eles, do que as pessoas sem deficiência, têm um medo muito grande de perder o emprego, porque não é difícil alcançar um trabalho legal, né? E aí eles fazem de tudo e até escondem, às vezes, que estão com alguma dor, com algum desconforto, com medo de perder o emprego. Então, assim, conversar isso muito abertamente, falar que seu objetivo ali é realmente melhorar o trabalho para ele, para que ele fique bem confortável e seja produtivo, para ele ter essa tranquilidade, que ninguém está ali para tirá-lo daquele trabalho, nem nada disso, né? Aí a gente já vai abrindo mais esse espaço para conversa e captar melhor as coisas. E aproveitando, né, essa pergunta, deixar o desafio, né, para os colegas aqui, as pessoas que estão participando, quem vai ver depois, na sua próxima avaliação, na sua visita a um posto de trabalho, procure saber quem são eles, né? E vai até eles, converse, tenta entender o que eles precisam, até para você sentir como que é fazer uma avaliação, né, de um portador com deficiência, para você ver que não é difícil. Você não precisa ter, né, um conhecimento médico, basta você ter essa sensibilidade, despertar esse olhar. E eu acho muito legal quando eu comentei com a Laila, né? Eu falei, Laila, faço umas adaptações lá. Toda vez que eu vou fazer a análise ergonômica lá, que bom que tem gente cuidando dos meus meninos, né? E é muito importante isso, gente. Então já fica aqui um desafio. Ó, se amanhã tiver análise, tiver que visitar um posto de trabalho, já pede à empresa, quem são eles? Né? Onde estão? Isso faz a diferença, né? A nossa atitude lá também como profissional prevencionista. Mais na conta. Nossa, vocês vão ver que vocês vão ter até essa questão da gratidão que vem junto, né? Porque eles ficam muito gratos mesmo. Algumas empresas ficam falando para mim assim, não, o mercado está muito concorrido, eles não querem ficar, não, qualquer R$ 50 a mais de salário eles vão embora. Eu falo, não são R$ 50 a mais de salário. É um cuidado a menos que está tendo aí dentro, que ele não se sente bem nesse ambiente. Porque se você está trabalhando num lugar legal, que você gosta, que você se sente valorizado, você não sai por qualquer coisinha, né? E eu falo também para as empresas que isso acontece mais, essa rotatividade, com aquelas pessoas que têm pequenas alterações. Porque quando eles colocam uma pessoa que tem uma alteração mais severa, gente, e as empresas retornam isso para a gente quando elas têm essa experiência. Falam assim, nossa, se soubesse que eles trabalham bem assim, teria colocado há muito tempo. Porque a pessoa realmente, ela se empenha. E isso serve de exemplo até para os outros trabalhadores que ficam meio constrangidos. Falam, poxa vida, o cara tem mais dificuldade que eu. Ele vem aqui, produz, se empenha, não chega atrasado. Não, ele quer mesmo mostrar que ele é bom naquele trabalho ali, para que ele fique e para que ele abra espaço para os outros que ele sabe que estão lá fora. Então, assim, eles têm esse empenho gigante, um comprometimento muito maior. Os que têm coisas leves, não, porque realmente a demanda é maior para eles, né? As empresas querem essa coisa fácil. Agora, quando elas investem naquele que precisa mesmo do trabalho, muito diferente, né? E aí a gente vê a inclusão de verdade começando a funcionar. Quando a gente tiver um instrumento de avaliação, essas pessoas que têm coisinhas muito leves, elas não vão passar no instrumento. Então, elas não poderão entrar mais para a cota. Até porque o objetivo da política ele tem que ser alcançado, né? E aí eu já aviso para as empresas, ó, vai se preparando, começa a contratar pessoas das diversas deficiências, porque o futuro não vai aceitar qualquer coisinha, não. Né? Hoje ainda está um pouco fácil isso aí, não vai mais não. E aqui na nossa live a gente tem gerente, né, pessoas com cargos de decisão que estão participando conosco, né? Nós que podemos também trazer sugestões. Eu acho muito importante também a gente falar da questão da capacitação dos profissionais, né, Laila, que vão lidar com esse trabalhador. Infelizmente, né, hoje quando eu nem quis ler assim o teor da notícia, mas eu vi que uma funcionária tinha sido afastada da escola porque ela jogou um balde, né, com água fria numa criança
que era imperativa. Então, gente, a gente, além de ser mãe, né, e lidar com pessoas, né, nos postos de trabalho, e a gente vê assim, profissionais que estão ali para cuidar, né? Infelizmente, tendo essas atitudes, precisa ter um curso, né, para saber tratar a pessoa como ser humano. Mas as empresas também precisam investir e saber quem elas estão contratando. Será que ela, né, é uma pessoa, né, que está ali como ser humano mesmo? Qual que é o perfil desse trabalhador? Então a gente fica pensando também nos pais que ficaram ali em casa, né, e que mandou o seu filho para aquela escola. E eu vejo muita dificuldade, principalmente em escolas, né? Não sei se você fiscaliza também as escolas, mas é uma dificuldade muito grande para a inclusão. E eu fiquei muito triste quando eu vi essa notícia hoje. Eu falei, gente, eu não quero nem abrir isso, porque assim, eu acho que foge de qualquer realidade do ser humano mesmo, lidar com o outro, saber lidar com pessoas. Eu acho que a pessoa está totalmente no lugar errado, totalmente, né, fora de contexto ali. Mas eu acho que, igual você tem o seu curso, né? Acho que as empresas têm que investir nessa capacitação dos profissionais que vão lidar com esses trabalhadores, até mesmo para que essa inclusão ela aconteça de verdade. Isso aí, eu até construí esse curso em função disso, que eu vi que a demanda era muito grande de informações, as pessoas ficam nessa coisa, onde que eu vejo quem é a pessoa com deficiência? Onde que eu estudo acessibilidade? O que que tem na legislação que eu tenho que cumprir? Então, assim, por causa dessas 1000 perguntas que eu sempre recebi, eu falei, não, vou estruturar essa informação, organizar tudo, aí realmente eu tenho o curso que está rolando aí, ele fica permanentemente lá na plataforma, depois eu posso até passar o link para quem quiser. Mas eu costumo fazer uns lançamentos também, que a gente faz até umas condições especiais, e tem um marcado para 18 de janeiro, né? Quem quiser, eu vou colocar o Legal. link depois, me segue lá no Instagram, esse Laila com H no final, Vilela, que eu vou divulgar lá quando a gente fizer esse webinar. Qual que é a proposta? É um webinário completo para a gente falar de todos esses assuntos aí de uma maneira mais aprofundada, né? Que às vezes não dá tempo. Com certificação, a proposta é que a gente faça um grupo fechado. Então, as pessoas vão se inscrever, porque depois eu vou mandar um link para a gente conversar pelo Meet, para a pessoa poder perguntar ao vivo ali, para a gente trocar ideia mesmo, fazer uma coisa bem interessante. E Legal. aí, quando eu faço esse webinar, eu faço o lançamento do curso sobre os cupons de desconto legais. Aí, quem quiser, para já começar o ano com essa informação aí fresquinha, segue aí no Instagram, que a gente vai ter esse webinar dia 18, às 19h30, né? Mas vai ser um grupo fechado dentro do Meet. E a gente vai fazer esse lançamento lá com as ofertas. Eu acho que é bom. Aí vocês já Legal. começam com a informação completinha, né? Pode me mandar o link que eu faço questão de divulgar aqui. Porque às vezes as pessoas perguntam e realmente não sabem onde fazer, qual curso que é bom. Aí você está diante das fiscalizações, né? Nada melhor que aprender Muitos com quem anos está disso aí. todos os dias. Aí a gente já até tem Então, um retorno muito bom, maravilha. sabe? Porque já foram algumas turmas e tudo mais, e o pessoal falando, olha, se eu soubesse, já tinha feito isso antes. Porque realmente está ajudando na prática do dia a dia, porque o curso está formatado assim, com tudo que você precisa fazer um programa de inclusão completo, passo a passo ali. Desde entender a legislação, entender a avaliação biopsicossocial, caracterização da deficiência do jeito que é hoje. E aí vem a acessibilidade completinha, tem um checklist dentro do curso para fazer o diagnóstico de acessibilidade. E aí depois, com todas essas informações, como formatar um programa de inclusão que funciona, né? E aí a gente tem as mentorias ao vivo, essas aulas são gravadas, é porque não tem muito tempo no dia a dia, mas a gente marca pelo menos uma vez por semana uma mentoria, que a pessoa entra lá, tira dúvida dos casos práticos, da realidade dela, do que está acontecendo. Então, o pessoal tem gostado bastante, sabe? E aí, por isso que eu resolvi relançar agora em janeiro também, para abrir mais uma turminha, que tá bom. Maravilha. Depois eu quero divulgar aqui também. Acho muito importante. Acho que a ergonomia ela conversa com todas as áreas. Né? Não tem essa de ficar lendo só NR17, Nicho não. de mercado aí, mais um para os ergonomistas trabalhar com essa coisa de inclusão, de verificação de acessibilidade, que a demanda está crescendo bastante. Acho que vai ser um bom caminho aí para investir nisso. Não é uma coisa Maravilha. difícil. O curso está estruturado também assim, com uma linguagem bem tranquila para qualquer formação. Eu falo que isso serve para o pessoal da RH, para os engenheiros, para os médicos, para todos os profissionais de saúde, fisioterapeutas, os ergonomistas, educadores físicos, né, psicólogos, todo mundo. Eu já tenho alunos de todas as formações lá mesmo, que tem as áreas, né, falar, não, eu quero saber mais da acessibilidade, ok, mas saber os conceitos, a coisa toda que está por trás, ajuda demais. Então, uma linguagem assim para todo mundo, não tem nada super técnico que só médico vai entender, que não é essa a proposta. A proposta é que todo mundo tem que participar da inclusão.
E aí é por isso que o formato é isso. Então já faço esse convite para dia 18 de janeiro, que a gente vai encontrar e vai conversar bastante para ver se é por aí, se vocês querem seguir esse caminho. E quem gostar vai ter esse convite especial lá para o curso, para mais uma turminha. Maravilha. Ótimo, a Carolita está elogiando o curso, ó, foi um divisor de águas na carreira dela. Que bom. Excelente, ó. Laila, mas né, acho que eu já tomei o seu tempo aqui, programado, mas eu queria te agradecer. E se deixar, a gente tem assunto aqui, ó, falar de ergonomia. Desse assunto. Eu gosto de usar esse espaço para poder trocar essas experiências. Hoje eu já aprendi, estou com um monte de anotação aqui. Você foi falando, eu já tem coisa aqui para eu procurar. Mas eu queria assim, te agradecer, né, pela sua disponibilidade. Você é sempre pronta a poder esclarecer, né, as nossas dúvidas. E nada melhor do que encerrar, né? A gente veio aí ao longo do ano fazendo vários bate-papos com profissionais assim fantásticos que agregou muito na nossa discussão aqui, né? Nessa página de para falar de ergonomia, uma ergonomia que realmente funcione. E nada melhor, né, do que fechar aí com chave de ouro falando sobre esse tema tão relevante e importante. Então, muito obrigada mesmo, tá? E aproveitando, né, desejar para você aí muito sucesso. Tenho certeza que seu curso realmente é um divisor de águas para quem quer ir buscar conhecimento, né, e fazer a diferença. A gente não pode ficar só, né, seguindo aquela galera que quer só uma planilha, que quer algo pronto. A gente precisa aprender, gente, correr atrás, né, de uma informação que realmente vai fazer diferença para a nossa vida. Obrigada mesmo. Prazer estar aqui com você, poder fechar esse trabalho tão legal que você tem feito, de trazer informação para o pessoal, né? Isso aí eu acho que é, nossa, um valor gigante. Muito bom, obrigada mesmo. Então, agradecer, gente, a todos vocês que estiveram aqui conosco. Vou deixar gravado, vou disponibilizar lá no YouTube, porque no Instagram vai sumindo, né, as lives. Estou precisando colocar todas no YouTube. Então, vamos aproveitar, porque amanhã tem muito trabalho, né, gente? Acredito aqui que está todo mundo corrido. E boa noite para todos. Laila, boa noite, viu? Ótima restante aí de semana para todos. E a gente vai se falando aí no Story, gente, com muita novidade. Tchauzinho. Tchau, tchau.